Boa noite. Quem está entrando, quem já entrou. O bate-papo de hoje vai ser com o Flávio Oliveira. E a ideia é falar sobre a construção do pai. Como nós pais construímos nossa paternidade. O Flávio Oliveira já deve estar chegando. O Lúcio está aqui, a Dani, muito bom. Obrigado por terem vindo, por terem chegado. O Flávio deve estar chegando aqui. A ideia dessas lives sobre paternidade, sobre ser pai, começou junto com o Flávio num papo que eu fiz com ele em agosto, no mês dos pais, em que a gente falou de pai para pai, né, formas diferentes de paternidades. E aí a gente começou no bate-papo a gente teve uma ideia de falar, né, de trazer essa temática da paternidade todos os meses do ano, né? A paternidade não é só comemorada, não deveria ser comemorada só no Dia dos Pais, assim como o Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Dia das Crianças, o Dia do Homem, o Dia das Mulheres, mas sim são datas que deveriam ser lembradas, comemoradas todos os dias do ano, todos os meses do ano. Então a gente decidiu ali em agosto começar a fazer essa série de bate-papos sobre Dia dos Pais é o ano todo. E hoje a gente fala sobre a construção do pai. Então se você já chegou aí, pegue sua água, pegue uma pipoca, manda o aviãozinho para quem você acha que pode se interessar. Eu estou mandando alguns aqui para a minha rede. Eu vi que o Flávio já entrou, já chamou, e eu vou chamá-lo aqui. Flavião, estou te chamando. Apareceu aí, Flávio? Acho que agora foi, hein? Fala, Felipe, tá me vendo aí, cara? Não tô te vendo, você parece um oráculo. Eu também não tô me vendo, cara. Eu vou sair e entrar de novo. Ah, Agora sim, acho que tá na sério? câmera. Dá Só pra, virar a dá pra câmera. virar a câmera, né? Aí, agora sim. Tá de look novo, né? Oh, Muito bom, claro. muito bom. Você tá me ouvindo, me vendo bem, de boa? Tô te Maravilha. vendo, cara. Tô convidando o pessoal aí para mandar o aviãozinho para chamar a galera que pode se interessar pelo nosso bate-papo. E expliquei aí um pouco da nossa ideia, né, dessa jornada de papos entre pais, de pai para pai. Começou ali no Dia dos Pais, né, no mês dos pais, e da Ah, importância de lembrar e comemorar o Dia dos sim, Pais todos os dias do ano, assim como o Dia do Homem, o Dia das Mulheres, o Dia das Crianças, o Dia dos Avós. Porque pai, mãe, avós e criança se é todos os dias do ano, né? sim, sim. Legal. Achei muito bacana. Tô gostando muito da gente ter esse bate-papo todo mês, porque mantém aquecida essa conversa sobre paternidade, né? Como a gente colocou, como você sugeriu, né? Falou assim, cara, por que que a gente só é Uhum. pai no mês de agosto, né? E, e é interessante que agora a gente está chegando no mês de novembro, né? E aí tem o Novembro Azul, que a gente fala também, que é o... Sim, Estamos no Outubro Rosa agora, né? Que, que fala sobre o câncer de mama. Então resolveram colorir o calendário com algumas temáticas, mas a gente pode expandir isso exatamente. para o ano inteiro, né?
e ser algo que perpasse essas fronteiras dos Perfeito. meses e das cores, né? Então, eu acho muito bacana a gente poder trazer essas temáticas e falar de paternidade, né, da construção do pai. Gostei muito do tema que você sugeriu, da construção do pai. Acho que é uma construção, é uma Tra- Sim, construção, né? exatamente. Tá, acho que a internet dessa vez vai nos ajudar, mas eu tô vendo o meu vídeo um pouco travado e o seu deu uma travadinha. Mas, cara, vamos seguir o barco aí. É. Deixa eu ver a minha internet A minha eu tirei do aqui. Wi-Fi. Peraí, era só um minuto. É, eu tirei do Wi-Fi porque o Wi-Fi. A minha tá no Wi-Fi. Peraí, o Wi-Fi aqui tá bom. Tá bom? Pelo menos eu estava usando Esse hoje. horário é bem concorrido, né? Então é difícil às vezes conseguir uma conexão 100%. Peraí, que eu vou sair e entrar de novo. Parece que. Ah, virou a câmera novamente aqui. Agora foi. Agora sim. Vamos lá então, Flávio. Acho que a gente pode começar falando o que que você entendeu aí, né, do tema construção, a construção do pai. Eu fiz algumas perguntas. A gente pode começar o que é essa construção do pai? Como se dá essa construção do pai na sua vivência como pai e como terapeuta? Sim, sim. Vai checando aí se está travando, tá? Tem algumas pessoas falando aqui que está travando. Para mim está Tá, eu tranquilo, eu também te te ouvi ouvi. de boa. Mas respondendo, essa construção, cara, assim, ampliando um pouco mais, né? A vida é uma construção. Né? A vida do ser humano é uma construção. A vida, falando de paternidade, a vida do homem é uma construção. E eu vejo que principalmente com o primeiro filho, a paternidade é uma construção também. Eu digo porque assim, eu tenho a Júlia, né? Só tenho uma filha que segue viva, embora sistemicamente eu saiba e já tenha verificado que eu sou pai de pelo menos 8, mas para mim foi uma construção e está sendo ainda uma construção ser pai da Júlia. E eu vou me construindo a cada dia. Só que de uns tempos para cá, eu vou falar de uns 10, 15, 12 anos para cá, talvez um pouco mais, mas principalmente de uns 5 anos para cá, eu fui perceber na construção da minha masculinidade o quanto a construção do homem é importante para respaldar e para ser o alicerce da construção desse pai. Uhum, Né? Tem amigos aí que a gente conhece, você conhece o Thiago Có e o pessoal do Papo de Homem, que você também escreve lá para eles. sim, E tem muitas falas que dizem que antes de ser pai, antes de nós sermos pais, nós somos homens, né? sim, perfeito. E será que nós nos construímos? Como será que nós nos construímos como homens? Como meninos, como garotos, como adolescentes, como adultos, né? Então, eu acho que essa construção do pai, ela passa bastante pela construção do homem. Uhum, E acho que foi muito através dessa verificação e dessa constatação que eu e alguns amigos, inclusive você, né, com o Hora H e com o teu trabalho com as masculinidades e com a paternidade também, a gente percebe a importância da gente se sim, construir como homem. Porque isso não se ensina na escola, né? E às vezes não se ensina nem em casa. Eu, por exemplo, não tive a figura do meu pai e aí como presente você na minha aprendeu, né? vida. Minha mãe foi mãe solo, então eu não tive aquele cara ali do lado que eu pudesse recorrer quando eu precisasse de algo e falar, meu, o que que eu faço agora? Não sei o que fazer. Estou sentindo algumas coisas, estou passando por algumas angústias, estou vivendo. Não tive um homem ali do meu lado que eu pudesse chamar de pai para poder passar por isso. Tive sim, tive tios, tive meu avô, tive algumas pessoas da família, amigos, mas eu acho que a figura do pai ali ao lado do filho, principalmente do Uhum, menino, é muito importante. E da sim, menina também. Hoje tem estudos que mostram que assim o índice de
de mulheres que engravidam precocemente ou que sofrem violência sexual, quando elas não têm a figura do pai presente, é maior do que as que têm o pai presente. O índice de homens que se envolvem com criminalidade ou que morrem precocemente ou que se suicidam é maior quando eles não tiveram a presença do pai, a família, de uma forma estruturada. E nós sabemos, né, nós que estudamos as masculinidades e esse caminho, nós sabemos que o quanto é raro ter um pai presente, ter um pai verdadeiramente ali ao lado de um filho. Aquele documentário Somos Todos 5 milhões, né, eu falo que eu estou nas duas estatísticas, né, porque minha mãe foi mãe solo e hoje tem 20 milhões de mães solo no país. Praticamente 20% das mães, se o Brasil tem cento e poucos milhões de habitantes e tem 100 milhões de mulheres, né, então dessas mães, e nem todas são mães, né, então assim, é muito mais, deve beirar os 30% de mães que são mães solo, de 30% a 40% das mães são mães solo. E não tem a presença do pai naquela criação, daquele menino, daquela menina, daquela criança. Tá? Então, e tem aquele documentário que é do filho do Edmundo, né, do Edmundo, que foi aquele jogador de futebol, ele teve um relacionamento com a Cristina Mortágua, e o filho dele criou um documentário que chama Somos Todos 5 milhões. Todos nós 5 milhões, que são 5 milhões de crianças matriculadas na rede pública que não tem o nome do pai no seu registro, no seu RG. E eu estou nessa estatística também. Né? Eu tenho uma irmã e um irmão que moram em Campina Grande, em João Pessoa, que são filhos do meu pai também, de um outro relacionamento dele, e eles têm o nome do meu pai no registro deles. Eu não tenho, porque quando a minha mãe se relacionou com meu pai, eles romperam, ela veio embora para São Paulo e me criou sozinho. Tá? Então, eu não tive o nome do meu pai. Eu até estou buscando isso, de ver como eu posso resgatar isso, eu posso colocar, porque hoje eu vejo o quanto isso foi importante para mim, para a construção do meu masculino e da minha paternidade, como pai da Júlia, honrar a história desse homem. Hoje foi assunto da minha terapia, para você ter uma ideia. Hoje, no meio de aluno, eu estava em terapia e com a minha terapeuta eu estava falando justamente sobre essa questão da minha construção como homem e como pai. E de como eu estou olhando para a minha criança, para aquela criança que não teve o pai presente ali. E quantos de nós, mesmo tendo uma família, entre aspas, estruturada, né, ou funcional, será que a percepção dessa criança foi de que ele podia contar com aquele pai? Ou será que o pai estava muito ocupado trabalhando? Ou será que o pai estava muito ocupado com as contas para pagar? Ou será que o pai estava passando por dramas, por situações pessoais? Ou em crise com a esposa, né, num relacionamento, né, todos nós que estamos em relacionamento, a gente sabe. E a gente sabe hoje como existem famílias que são estruturadas de outra forma, com 2 pais, com 2 mães, com um pai solo, né? Na escola de pai temos o Rafael, que é pai solo, né? E isso foi uma das coisas até que nos moveu a criar esse conceito que é a escola de pai. E às vezes a gente é questionado, e eu vou até te pedir licença para usar esse espaço aqui, para falar um pouco sobre a escola de pai, porque a ideia não é ser uma escola como a gente tem no sistema educacional, algo que vai ensinar para alguém o que o outro não sabe. É um espaço para que a gente possa aprender junto, porque eu também não sei ser pai. Eu já fui questionado, falar, então você vai querer me ensinar a ser pai? Não, não vou. Descobrir juntos, não vou porque eu não sei também. Eu estou aprendendo. Eu aprendo com você, Felipe, eu aprendo com outros pais, aprendo com o Rafael, aprendo com o Eric, aprendo com amigos meus que nem são pais biológicos, porque existe uma coisa de, será que precisa não, ser, porque todo ser pai pai foi o biológico filho, né? pai? E sem a a gente presença pode... do pai, de alguma forma ele tem isso naturalmente, né? Pela observação, ou ele participou da vida de um amigo, que o amigo tinha o pai presente, e ele observava esse pai e idealiza o que é ser pai. Mas sobre esse aspecto que você estava falando, eu estou fazendo um estudo junto com os Homens Essenciais, que é sobre aquele livro Sob a Sombra de Saturno, né? Uma jornada terapêutica em cima desse livro, do James Hollis. E Saturno é um mito, né, greco-romano, né, ali o deus grego que comia os seus filhos, né, no momento do nascimento. E
E existem ali no livro 8 segredos que os homens carregam, né? E o sétimo medo, ou o sétimo segredo, é: todo homem carrega consigo profundo anseio pelo seu pai e pelos seus pais tribais. Então, ou seja, a gente fica o tempo todo tentando resgatar aquele pai que pode ter sido pai presente, pode ter sido um pai ausente, mas que de certa forma traz para a gente, né, através das nossas vivências, das nossas experiências, um anseio, né, uma vontade de sentar com esse pai e conversar com ele sobre os nossos medos, sobre os nossos planos, desejos e sonhos, e sobre essa questão do masculino, de pai, o que é ser homem? Como eu posso ser um homem, né? Como é que eu honro a sua história através da minha, né? O que eu quero levar de legado da sua existência, o que eu quero romper, e tudo bem, porque eu vou criar a minha existência a partir da minha história. Então é uma jornada pela qual eu estou passando, com uma grande oportunidade de experimentar isso, de vivenciar isso, né? E a vantagem, né, eu vou falar como vantagem, mas o privilégio que eu tenho de ter um pai presente, né, um vô do meu filho super presente, amigo, que vive aqui do lado e super aberto emocionalmente para ter essa troca, para fazer esse bate-papo, né? E é muito louco, eu estava pensando no tema, eu estava dando uma lida, existe muita essa questão da gente estar sempre em construção enquanto pais, porque os nossos filhos, eles nos desafiam nisso, né? A cada fase, a cada etapa da vida, você precisa é mais um tijolinho que você precisa colocar nessa construção paterna para atender uma necessidade, né? Para corresponder àquela nova fase do nosso filho ou da nossa filha. E aí um outro ponto que a gente tem falado aqui, e aí o Manuel do Ser Cabramacho, ele já trouxe isso em algumas lives que eu assisti, que é a paternidade como um gatilho de transformação do masculino, do homem, né? Muitos de nós, transformamos a nossa visão do que é ser homem a partir do momento em que vem a paternidade. E a gente olha para aquele ser e fala: meu, que homem que essa pessoa nova vai ter daqui para frente como referência. E aí eu jogo para você a bola, né? É possível, aliás, como a paternidade constrói esse novo homem, entre aspas? Eu sei, nós sabemos, né, como a chegada de um filho é um rito de passagem para a mulher, né, e porque é um rito fisiológico, né, toda a gestação e o parto, e a chegada de um filho, ele pode ser também um rito de passagem para o homem, para ele se transformar num novo homem a partir daquele momento, no papel de pai, não na função de pai. Eu não gosto muito de trazer esse lugar como uma função, porque senão fica parecendo que a gente tem que cumprir algumas coisas, e aí vem mais uma carga, né, que os homens já têm, as cargas, e as mulheres também, mas eu vejo aquelas caixas que a gente falou no outro encontro, né, mas eu vejo esse lugar do nascimento do filho, e por isso que eu falo do primeiro filho, né, porque a cada filho é uma descoberta nova, cada um traz os seus desafios, mas quando chega um filho, ele tem a oportunidade de escolher se ele quer ser pai ou se ele ainda não vai conseguir. Porque muitas vezes, e eu falo outro dia até com o Peu lá do Dilemas, né, ele fez um evento onde ele falou assim: ser pai é uma escolha. E eu vejo que, de alguma forma, a gente pode olhar para isso dessa maneira, que pode ser uma escolha. Porque eu posso escolher ser pai, eu posso escolher não ser pai. Mesmo que eu mantenha o relacionamento, mesmo que eu não fuja daquilo, mas eu posso estar ali, às vezes, executando uma função de pai, mas eu não estou no papel de pai. O papel para o meu filho, o
papel para minha companheira, ou até para o meu companheiro, para quem quer que seja, para minha família, para a sociedade, sabe? Eu acho que existe uma complexidade grande nesse lugar de pai, né? E muitas vezes o pai, tem um livro do Osho que chama o Livro do Homem, e ele fala que a palavra pai é muito nova, porque não existia pai antigamente. Tem uma frase que diz assim: é preciso mais que uma aldeia para criar uma criança. E o pai, a figura do pai não Preciso existia. mais do que? Eu não Não ouvi, existia. cortou. Existia tio. É preciso mais do que uma aldeia para criar uma criança. Que é preciso um grupo, é preciso uma comunidade, é preciso apoio, uma rede de apoio, sabe? Mais do que uma família, uma aldeia, uma comunidade. E o pai, o nome pai não existia, porque ninguém sabia na aldeia quem era o pai. Então existia o tio. Você é tio, mas você não é pai. Porque o pai, às vezes, foi para a guerra e morreu. O pai biológico. O pai, às vezes, aquela mulher se relacionava com outros homens também. Porque ela era livre. Então ela não precisava ter um homem apenas. E ninguém sabia quem era o pai. Mas existia o conceito de alguém que cuidava. E aí a gente volta naquele lugar de que pai também cuida, né? Só que um pai, ele só vai conseguir cuidar de uma criança, de um filho, de uma companheira, de uma comunidade, se ele souber cuidar dele mesmo. E aí a gente volta para aquele lugar do autocuidado, que talvez seja o tema do mês que vem, né, de novembro, porque uma coisa muito negligenciada pelos homens, hoje eu vejo, eu percebo, e isso é validado por amigos meus, médicos e tudo mais, que o homem não se cuida. E se ele não cuida nem dele, como é que ele vai cuidar de alguém? Então eu vejo que essa construção passa por isso. Eu preciso primeiro me estruturar como, não é nem como homem, como ser humano, sabe? Cuidar da minha saúde, cuidar da minha consciência, cuidar do meu corpo, cuidar da minha educação, cuidar da minha vitalidade, para aí sim eu poder ter condições de transbordar e transferir e poder compartilhar tudo isso com os outros. Senão, eu não consigo, eu vou precisar de alguém que cuide de mim. Então, eu preciso ter essa autonomia para poder ter condições de fazer isso pelos outros. E o cuidado com o filho, como você falou, é um desafio, né? Porque os filhos nos desafiam o tempo todo. Você com o Samuel, eu lembro da última conversa que a gente teve, que você falou dos 12 minutos, né? Você chegou lá e, porra, você tinha 12 minutos e foi jogar bexiga com ele. Porra, cara, se fosse num outro momento, se você não tivesse a consciência que você tem hoje, talvez você virasse para ele e falasse: filho, não dá, tô ocupado. Mas não, você parou, foi lá e brincou de bexiga com ele, cara. E aquilo para ele marcou muito. Ele fez até um desenho para você, não foi isso? Você mostrou, então, cara, isso é ser pai, né? Tem a construção do pai, né, é diferente da construção da mãe, porque a hora que a mãe, né, a hora que a mulher, né, eu falo pela experiência né, de acompanhar a gravidez do Samuel, mas a mãe, a hora que ela está com a criança no seu ventre, né, ou mesmo ouvindo depoimento de pessoas que têm um histórico de adoção, né, quando essa ideia chega para a mãe, para a mulher, ela já começa a se ver como mãe e o processo de nascer uma mãe já começa a se estabelecer. E tem uma questão física, né? A criança está dentro do ventre dela, no caso de uma gravidez biológica. Ela sente o movimento, ela sente fome, ela sente, né, perde a memória, sente desejos. E o pai, eu vejo que muitas vezes, né, o lugar que eu ficava era de um observador, né? Putz, como que eu posso participar disso? Como que eu não me sinto pai ainda, né? Eu não sou pai ainda, não me vejo como pai. E lendo algumas referências, eu né, pude ver, e aí isso se comprova na minha paternidade, que a construção do pai ela se dá através da conexão com a criança, né? E isso acontece desde o momento do parto, da saída da maternidade, durante a amamentação. Então o pai ele sim pode ter um papel ali durante a amamentação de apoiar a esposa, de estar do lado da esposa para a hora que a criança olha para a mãe, tá a figura do pai ali do lado, fazer carinho, aí fazer massagem na mãe, contribuir com a passagem pelo puerpério,
Mas o afeto é uma das formas com que nós, pais, nos tornamos pais. Então, quando a gente nega esse papel para uma função, né, ou coloca esse papel numa caixa de função, funcional, eu volto para os 3 P's da masculinidade tradicional, que é o de procriar, proteger e prover, que é muito raso, né, que é muito pouco do que essa criança precisa da figura paterna. E a conexão se dá como? Né? Quando você troca a fralda, quando você limpa, quando você, claro, faz a parte funcional, mas também quando você embala, quando você dá banho. Eu estava ouvindo o Bruno Vilas Boas, um homem super despojado nas redes sociais, que tem um filho, ele tem um homem com um relacionamento homoafetivo, e eles adotaram o Sol, um menino que veio para eles acho que um recém-nascido, e hoje tem 4 anos, e ele fala, cara, eu adorava dar banho no Sol, e eu, Felipe, adorava dar banho no Samuel. Cara, eu chegava do trabalho, a Laís até segurava a rotina dele enquanto eu estava no trabalho para poder chegar e ter esse momento de conexão, né? Pele com pele ali, e ele totalmente seguro, e eu me sentindo ali, assim, eu falei, puxa, cara, que gostoso ser pai. Claro que eu estou fazendo um recorte numa época em que isso é possível, né? Imagina você com a Júlia, a sua conexão é completamente diferente desse cuidado mais fisiológico, né? Mas é uma construção do afeto, né? Ainda hoje, o Samuel, e passava às vezes por mim, algumas situações de o Samuel se machucar e ele corria para a mãe. E, poxa, eu tô ali, caramba, filho, sou eu, seu pai. Poxa, mas será que eu tô dando essa segurança de que ele tem em mim um porto seguro para o caso de um machucado, de uma ferida, de uma mágoa, de uma tristeza, de uma dúvida? E aí, quando a gente vai crescendo e se desenvolvendo, é de um dilema, de uma decisão importante, dos caminhos possíveis da minha vida, né, da vida dos nossos filhos. Então, mas tudo começa por onde? Pela conexão, pelo afeto, pelo olhar, pelo toque, pela abertura, né, pela abertura emocional. E é muito bacana poder ver esse caminho ser construído, né? Porque eu vejo também, percebo que alguns homens, alguns pais, eles querem uma receita, eles querem um script de como fazer isso, né? E tudo bem, a gente pode compartilhar algumas experiências e dizer, para mim foi assim, eu acho que dessa maneira funcionou para mim, mas eu acho que cada um pode buscar o seu caminho, a sua forma. Eu fui pai no século passado, né, cara? A Júlia nasceu em 95. Nossa. Nem foi no século, foi no milênio passado. Tá se entregando. E assim, né? Eu não sabia nada do que eu sei hoje. A Júlia tem 25 anos, né, cara? Então, assim, eu não sabia nada. Hoje, pô, felizmente, o cardápio é bem extenso. E tanto de informação, de conhecimento, de caminhos possíveis, né? E cada um vai encontrar o seu caminho. Tem gente que gosta do caminho mais natural, tem gente que gosta de um caminho mais intelectual, tem gente que gosta de um caminho mais cultural. Existem culturas diferentes, existem necessidades que podem ser contempladas de formas diferentes. Às vezes o caminho que funciona para mim não funciona para você. E a gente não pode dizer que esse é o melhor caminho. Esse foi bom para mim, né? E não que eu me frustre, eu me arrependa do que eu fiz, porque eu encontrei meu caminho com a Júlia, né? Você falou do banho, cara, me voltou assim, me fez um flashback aqui, porque eu, na época, né, eu morava em Guarulhos, trabalhava na Paulista, uma empresa de tecnologia, e o meu vínculo com a Júlia era final de semana, à noite, e uma das coisas que eu não abria mão era o banho dela da noite, né? Então eu também tinha esse acordo com a Estela. Eu falava para ela assim, olha, o banho da noite é meu. Eu chego, né, eu quero dar o banho para ela mamar e dormir, porque tem o ritmo, né? Ela era pequenininha, já um pouquinho maior, já com 3, 4, 5, 6 meses. E aí um dia eu cheguei e a Estela tinha dado banho na Júlia. E aí? Cara,
foi um absurdo. Eu briguei, eu fiquei nervoso, eu xinguei. Perdi a cabeça, né? Perdi a cabeça total. Aí ela falou, mas ela fez cocô, ela tava com cocô até no cabelo atrás, não sei o que. Eu falei, não interessa, o banho era meu, e agora ela tá dormindo, ela já mamou. Cara, surtei, né? Surtei. Se tivesse briófilo na época da Veleda, eu tinha tomado 1 litro, né? Porque... E assim, cara, mas era uma necessidade minha, sabe? E eu conversava com amigos meus na época e eu não sabia nada, nem 1% do que eu sei hoje. E amigos meus falavam assim, pô, não, isso eu não troco fralda, isso é a mãe que faz. Eu falei, cara, mas e o vínculo, né? Como que você vai construir esse vínculo? Ah, não, o vínculo eu vou construir quando ele crescer, eu for jogar futebol com ele, quando a gente for viajar, quando... E assim, pai de menino, tá? Um amigo meu que era pai de menino, e eu pai de uma menina, e eu não abria mão disso, né? Mas era uma coisa que era minha, e para ele o caminho era aquele. Hoje ele deve pensar diferente, ele deve... Eu sei que ele é um super pai, um paizão hoje, né? Mas naquele momento ele não conseguia. E muitas vezes o homem, o pai, ele não consegue fazer isso porque ele não teve. Entende? Aquilo que você falou da sombra de Saturno, né, da ânsia de pai, no Guerreiros, a gente ouve muito o Jacques falar e muitos facilitadores falarem. Sim, da sede de pai que os homens têm. Os homens têm sede de pai. Né? A gente quer, a gente busca, a gente tem fome de pai, porque a gente não teve pai suficiente. E os nossos pais menos ainda, porque os pais deles também trabalhavam muito, morriam cedo. Né? Hoje você tem a oportunidade, o teu filho com certeza vai ser menos desidratado de pai do que você. E com certeza, imagino que, dependendo da construção da jornada que ele fizer, os seus netos, os filhos dele, se eventualmente ele tiver, vão ser menos desidratados ainda de pai, ou seja, vão ter menos sede de pai. Eu acho muito bonito isso, porque é uma jornada, é um caminho. E isso isso transpassa a nossa evolução como ser humano. Porque antigamente isso não era uma necessidade fundamental. A necessidade era de sobrevivência. Hoje, nós já podemos olhar para isso como a sobrevivência está razoavelmente garantida, porque no mundo moderno a gente não precisa matar um leão por dia e o dinossauro não está correndo atrás da gente. Embora a gente ainda imagine no nosso inconsciente, né, no nosso cérebro reptiliano que está. Mas não precisa mais. A gente pode... eu acho que essa época da pandemia foi fantástica para isso, né? Embora tenha os ônus que muitos de nós estamos ainda passando, né, com a escola, com o isolamento, com as dificuldades de contato, os cuidados, as mortes, as dores, né? Mas eu acho que foi de um ganho tão grande, de conexão, daquilo que você colocou, né? Para quem soube olhar para isso, para quem teve condições de ver, teve olhos para ver, né? A beleza de poder ter conexão com os seus filhos. Mesmo eu, estando a Júlia grande, no dia dos pais, eu fiz o almoço, eu fui buscar, a gente fez um almoço, depois a gente fez uma live à noite. Ela, pai, nós vamos fazer uma live. Dela, né? Não quer mais conexão do que isso, né, cara? Muito bom. Presente, né? Presente surpresa. Então, assim, é tudo forma de se conectar. Olhando né? E a gente aqui, pode encontrar muito bom. A Shaula colocou um pouquinho antes da nossa fala que os nossos pais usaram as ferramentas disponíveis e o que eles tinham para nos educar. Hoje, como adultos, temos outras ferramentas e podemos filtrar o que hoje faz sentido para nós e dessa forma não repetir esses padrões, né? Então é uma fala bem interessante de você, como eu falei ali no início, né, de você ter a oportunidade de olhar para aquilo que foi a sua, né, a paternidade do seu pai, olhar para isso e avaliar, o que fez sentido e eu quero repetir conscientemente, mas o que também não faz sentido, não quero repetir esse padrão, quero que finalize em mim e daqui para frente vai ser o meu jeito, a minha história, para que eu construa, né, a minha paternidade, né, a paternidade do meu jeito. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp, Telegram e alguns deles sobre esse assunto da paternidade. E cara, às vezes eu fico também que eu penso que a construção do pai passa também pelo nosso instinto, né? Não tem uma fórmula, não tem 7 dicas para ser um pai perfeito. Primeiro que não existe pai perfeito e outra que não cabe em 7 dicas, né? Ou 7 passos para uma paternidade
né, integral. No fundo, eu vejo que as pessoas têm também buscado esses conteúdos, essas fórmulas prontas. Então eu vejo lá no grupo, queremos, eu e minha esposa estamos querendo fazer uma educação bilíngue em casa. O que vocês acham? Quem usa tal produto, tal remédio, o que vocês indicam? Meu filho está com cólica. Cara, eu fico pensando, eu falei, não precisa, essa informação está no seu instinto paternal, está no seu instinto, se é um casal, está no instinto do casal de ser pai e mãe. Não precisa ir para o Dr. Google, né, perguntar o que faz quando a criança sente cólica. Cara, dá colo. Cara, no mínimo, aquece, faz aquilo que você acha, né? Muitas vezes a gente tem e aí eu falo por experiência própria, né? Porque o meu masculino, ele é muito forte na questão do racional, de muitas vezes querer dar a resposta certa, de querer acertar de primeira. Então, cara, eu ia lá, nossa, técnicas para o bebê dormir em 5 minutos. Cara, sendo que o embalar a criança é uma forma de estar presente na vida dela de uma maneira tão bonita, tão presente, né, sem pressa. Mas, como fazer uma criança dormir em 30 segundos? Cara, eu para que ser produtivo ou ser tão eficiente, inclusive no cuidado, né? E eu fico inconformado, cara, com essas necessidades do mundo moderno que nos tiram do momento presente. E o que você ia falar? Ia falar alguma coisa? Então, eu vejo que assim, cada um vai encontrando o seu caminho, né? E muitas vezes, por isso que eu percebo que os grupos enriquecem muito as experiências. Porque senão você fica buscando respostas prontas, como você falou, no Google ou em algum especialista, mas muitas vezes num grupo onde tem alguém que nem é um especialista, nem é um médico, nem é alguém com tanta experiência assim, te solta uma dica ou te fala alguma coisa que pode te servir como uma possibilidade. Você pode experimentar e ver se aquilo funciona para você. Porque os filhos, tem um detalhe muito importante, isso eu aprendi também com a doutora Eleanor Luzes, com a ciência do início da vida, que os filhos eles são um espelho dos pais. Então, eu vejo muitos pais, né, mães, a Ana Paula principalmente, Cury fala mas muito pais isso. também, às vezes... Pois é, a Ana Paula Cury é uma fantástica, né? E a antroposofia tem muito também sobre essa questão do desenvolvimento. Os filhos, eles vão expressar aquilo que está em nós, Perfeito. aquilo que a gente não está conseguindo lidar. Então, muitas vezes, se uma criança não está bem, se um filho não está bem, lógico que quanto menor ele for, ele vai expressar muito mais, ele vai gritar muito mais. Tá? À medida que ele vai crescendo, esses decibéis vão diminuindo. Mas se o seu filho não está bem, Exato. olhe para como você está. Você pai, você mãe, você casal. Tá? E se ele não está bem, é porque você não está bem, vocês não estão bem. E se vocês ficarem bem, ele vai ficar bem. E se ele ficar bem, vocês vão ficar bem. Isso é tão verdade, cara. E eu até me assustei. Quando eu ouvi uma palestra da Ana Paula Cury na escola do Samuel, ela falou exatamente, se você quer que seu filho mude de atitude, mude você, que ele vai automaticamente captar esse padrão e começar a reproduzir, não como um robô, mas porque ele está se espelhando, ele está olhando para você. E, cara, nessa época, eu tava passando por uns problemas no trabalho, etc. Eu tava, cara, sabe, putz, eu não tava com vontade de acordar, tava com aquela preguiça intencional, sabe? E aí, o que aconteceu? O Samuel começou a desenvolver uma preguiça para ir para a escola. E aí a gente conversou, eu e a Laís, falou, nossa, mas o que está acontecendo? Será que ele não está gostando da escola? Será que ele está sofrendo algum bullying? Sei lá, qualquer coisa passou pela nossa cabeça. E, cara, a palestra da Ana Paula Cury foi como um soco na minha cara. Terminou a palestra, eu olhei para a Laís e falei, cara, amanhã eu mudo o meu padrão. Comecei a me exercitar, comecei a acordar cedo, ficar mais disposto. Mas, assim, foi em nem uma semana,
o Samuel começou a acordar animado, a estar mais bem disposto de manhã. Cara, impressionante, impressionante. Muito rápido, É muito muito rápido. O rápido. software não tem os cookies, né, que estão pesando o sistema operacional. Ele limpa o cache rapidinho e já reprograma tudo de novo. O, É muito rápido e muito efetivo. É que, às vezes, né, e isso não é só com os filhos, né, eu acho que isso é talvez uma questão da modernidade, da sociedade moderna, ou da praticidade de querer uma sim, pílula mágica para resolver tudo, para resolver os problemas, e querer fugir de algo que vai dar um pouco de uhum, trabalho. Tá? Então, é assim, a doutora Eleanor fala assim, né, ela é psiquiatra, médica, PhD, analista junguiana, mas ela fala que uma criança pequena, até 10 anos de idade, 7, 8, 9, 10 anos de idade, salvo raríssimas exceções onde realmente é necessário, não uhum, deveria fazer terapia. E tem crianças que são levadas, às vezes, para terapia porque os pais consideram que elas têm uma disfunção, porque elas são hiperativas, porque elas são agitadas, porque elas são, às vezes, até deprimidas e tudo mais. E tudo bem, isso pode acontecer, mas muitas vezes isso é um reflexo da criança. Então ela fala assim, fazer terapia numa criança muito pequena é igual fazer plástica no espelho. não tá lá. O problema não está lá, está aqui. Cuida do real e não da imagem que Interessante. está refletida. Né? Porque a criança ela é só um espelho. Então, se você cuidar de você, uma vez eu lembro, eu morava numa outra cidade, e um casal nos procurou a Estela e eu, soube que nós éramos terapeutas, eles ligaram e falaram assim, vocês atendem crianças? Eles sabiam que éramos nós dois terapeutas. Sim, atendemos. Que idade tem a Nossa. criança? Ele falou, 2 anos. Falei, 2 anos? Falei, tá, e o que que tem? É seu filho? É, meu filho. O que que ele tem? Ah, ele é hiperativo. Ok. Aí fomos explorando, a gente marcou uma entrevista, conversou com eles, eles vieram sem o filho, né? E nós fizemos uma proposta de um trabalho semanal, né? Porque tinha questões com o pai, tinha questões com a mãe, tinha questões com o Uhum. casal e tinha questões com a criança. E aí nós temos um programa onde seria um encontro desse homem comigo, um encontro dessa mulher com a Estela, um encontro do casal com nós dois, seríamos nós quatro, sem a criança, e Tá. um encontro de nós cinco, nós quatro e a criança. Nossa, foi um programa maravilhoso. Em um mês a gente ia fazer várias dinâmicas, né? E a gente sabe da logística que eles tinham, porque eles moravam com a sogra, eu acho que era a sogra dela, acho que era a mãe dele. Então tinha uma questão logística Uhum. com a criança quando eles vinham sozinhos também, né? Porque deixar um filho de 2 anos em casa com a mãe e tal. E aí foi uma proposta, então, que o problema era o menino, era o Ixi, bebê. parece que o Flávio travou aqui. Voltou? Voltou. Eles achavam que o problema era com a criança, eles queriam resolver porque o filho tinha um defeito. O filho era Era hiperativo. hiperativo. Então, eu costumo dizer, e a doutora Eleanor fala isso, se uma criança até 5 anos não for Tem alguma hiperativa, coisa. leva no médico, porque ela está Uhum. doente. Ela deve estar com alguma doença. As crianças, elas têm que ter movimento, né? E seu filho estuda numa escola Waldorf, então, até os 7 anos, no primeiro setênio, o Sim, movimento é sim. de expansão. A criança precisa expandir, ela precisa ir para fora. Hoje, muitos distúrbios acontecem por causa dessa contenção, Excessiva, né? não só da psique, mas do movimento Uhum. dessas crianças, que não sobem mais em árvores, que não correm mais na rua, que não ralam mais o joelho, né? Então, Está adoecendo, né? e ok a gente cuidar, a gente proteger, mas o excesso disso, e principalmente com as tecnologias, pode trazer muito mais Sim. danos E do que o. benefícios. E aí, lógico, cada pai, cada mãe vai escolher, cada família vai escolher que caminho ele vai decidir para os seus filhos, mas sabendo as consequências que isso Sim. pode trazer no futuro para essa criança, que vai se tornar um jovem, um adolescente, um adulto, com algumas Sim. questões para E eu resolver queria, depois, né? a gente tem aí uns 10 minutos ainda, passa muito rápido as nossas lives, viu? Acho que a gente entra num campo de espaço-tempo diferente dos outros bate-papos.
Mas eu queria trazer aqui nesses próximos 10 minutos, antes da gente encerrar, Flávio, a questão de meu pai, meu herói, né? Porque a construção do pai também tem esse mito de que nós homens, né? Daí olhando para o masculino, somos super-heróis, somos, né? Podemos tudo, sabemos tudo e somos fortes fisicamente, somos fortes emocionalmente, nada nos abala. É possível ser pai longe dessa imagem de meu pai, meu herói? E como é que a gente poderia explorar uma paternidade longe desse mito de que meu pai é meu herói e esse pai é irretocável, digamos assim? Sim, eu acho que a gente pode olhar de duas formas para isso. Eu acho que é interessante ver o pai como um herói, no sentido de que, aí eu já vou trazer um pouco para a psicologia transpessoal e para a visão arquetípica, de que o pai, a figura do pai, ele é a figura de Deus. O pai representa Deus. A mãe representa a vida e o pai representa Deus. Um filho, uma filha que não teve a presença do pai, pode ser que em algum momento ele perca até a condição de acreditar em Deus. Maior de que acreditar ele. que existe algo que não que é um salvador, mas que é algo maior do que ele. Tá? Mas, ao mesmo tempo, idealizar um pai achando que ele é perfeito, que ele é um super-herói, que ele consegue tudo, isso pode também não ser muito bom na construção da psique dessa criança. Tá? Porque, sim, o pai ele pode ser o herói, aquele que protege, aquele que cuida, que leva para o mundo, que confia, mas ele tem as questões dele também. E ele é humano. Então, eu acho que trazer muito mais para uma humanidade, e aí entra naquilo que você falou de conexão, de afeto, de vulnerabilidade, de questões íntimas, de que... Né, e é lógico que para uma criança muito pequena, né, a gente sabe que as crianças idealizam os super-heróis, né? E o pai vai ser visto como um super-herói. E é legal enquanto ela é pequena, mas à medida que ela vai crescendo, ela pode começar a perceber, e é importante nessa construção até da adolescência, dela poder matar esse pai herói, matar no bom sentido, de falar assim, ok, ele não é perfeito, eu preciso romper com isso para construir a minha identidade. Isso na adolescência é muito importante, esse rompimento, para que a criança, o jovem, o adolescente, possa olhar e falar assim, ok, ele me levou até aqui, mas agora eu faço a minha jornada com tudo que eu recebi de bom deles, até sistemicamente. Nós temos a melhor parte do nosso pai e da nossa mãe. Né? E às vezes a gente critica, porque a gente vê defeitos neles. Só que a gente pode chegar e falar assim, agora eu sigo do meu jeito. Agora eu já recebi de você a vida, eu já recebi de você os cuidados, mas eu ando com as minhas próprias pernas, as pernas do pai. E eu levo no meu coração, na minha alma, a vida que a minha mãe me deu. E aí eu vou para o mundo como um ser inteiro, seja um homem ou uma mulher, na estrutura, né, independente de gênero ou de condição socioeconômica, a criança cresce e vai para o mundo e vai para a vida. E aí pode se tornar um adulto inteiro, né? E é lógico, com questões, não estou idealizando que vai ser assim com todo mundo. Cada realidade é uma realidade, mas interessante pode quando ser você assim. traz a questão de desconstruir essa figura heróica do pai, que muitas vezes a criança idealiza, e às vezes a gente se coloca nessa posição até por uma questão social, né? Às vezes você tá lá, sei lá, carregando as malas para pôr no carro, aí às vezes a avó ou o vô fala, olha, nossa, olha lá o paizão, ele consegue carregar tudo. E isso, querendo ou não, infla o nosso ego, né? Nosso ego gosta desse tipo de elogio. Ou então, olha lá, quando o pai chega, a criança vai correndo, olha lá o super pai chegando. Cara, é tão vivo isso dentro de mim, e claro que isso vem da desconstrução desse masculino tóxico, né? Que se coloca nessa posição de superioridade, de emocionalmente intocável, inabalável, e que tudo pode, tudo erra, não, tudo pode, nunca erra, sabe tudo. Então, quando eu falo para o Samuel que eu não sei determinado... Por exemplo, hoje eu cheguei em casa aqui do trabalho, eles estavam brincando de stop, estavam brincando com um amiguinho e a mãe dele, e aí eles olharam para mim e falaram, papai, me fala uma fruta com a letra O. Cara, eu falei, não sei.
Não sei. Eu brinquei, né? Falei ovo, mas a própria brincadeira é para tentar disfarçar que eu não sei. Aí eu brinquei, falei ovo, brincando, obviamente, mas na sequência eu falei, não, filho, eu tô brincando, não sei. Não sei. Aí ele até falou, pô, pergunta pro Google. Então, ou seja, ele sabe que o pai dele não sabe tudo, né? Ou às vezes eu forço uma situação, Sim. às vezes eu peço para ele uma ajuda de alguma coisa que às vezes para mim eu sei que tá leve, que eu consigo, mas eu peço para ele, filho, tá muito pesado, você me ajuda? Aí ele pega assim com todo orgulho, ah, papai, isso tá leve. Então assim, Ele se sente o exato. Então, máximo, pô, né? Ele se veja sente como o papai também importante. tem suas fraquezas, né? Quando eu estou emocionado, às vezes num presente do Dia dos Pais, um abraço, ou naquele dia dos balões lá, que ele me presenteou com aquele desenho, cara, eu me quebrantei inteiro, chorei, e ele viu eu chorando, a primeira reação dele é olhar assustado, mas, tipo assim, né, na cabecinha dele eu imagino que ele, nossa, meu papai tá chorando, que deve ter acontecido? E aí eu falo para ele, não, filho, o papai tá tão feliz que eu tô vazando de amor, né? Isso é emoção. Então, e quantas vezes ele já chorou por estar feliz, por estar emocionado. E que bom, e eu me sinto, ufa, aliviado, porque eu falo, cara, que bom que eu tô criando uma criança que tem contato com a sua emoção, que sente essa emoção. É tão lindo quando eu ouço e leio aquela frase do Mauro Posati sobre né, a jornada dos guerreiros do coração, que é a jornada do homem, que é um longo caminho de 15 centímetros entre a cabeça e o coração, né, de fazer com que nós, homens, saiamos do mental e passamos a acessar e estar conectados com os nossos sentimentos. Flavião, cara, Exato. Como é que tá de tempo aí? tá Você aqui, que ó, manda aí que eu não tô o vendo, não Instagram vejo aqui, tem me mas, roubado cara, alguns minutos. Estamos em 53,5, mas eu quero já de antemão. Não, 50 53 minutos e segundos. meio, Ah, isso. Então 53 faltam aí minutos? pouco mais de 5 minutos. Mas Ah, eu queria já deixar aqui umas mensagens finais e passar para você encerrar esse bate-papo. Primeiro agradecer quem esteve aqui conosco até agora. Eu vi muitas pessoas conhecidas aqui, pessoal da família, pessoal que tá participando, pai, mãe, sogro, sogra, primo, muito legal, né? O Salomão falando que aprendia, né, gastava energia na época da infância dele, agora tem o celular, o PC, colocando as crianças em uma caixinha e às vezes sem esse movimento a criança vai perdendo a vida que existe dentro dela. Enfim, tem muita gente legal aqui. Obrigado pela presença. Flavião, mais um papo super interessante, super descontraído, super cabeça sobre paternidade, o ser pai o ano todo. Em novembro, com certeza, a gente volta com mais com uma live dessa, e aí muito mais focada no autocuidado, né? E como a gente vai pensar como explorar isso. E quero agradecer sua amizade, sua presença na minha vida, essa pessoa maravilhosa que você é, e te dar aí as palavras finais aí para esse nosso encontro. legal, Felipe. Muito bom, né? Também quero agradecer quem nos assistiu e quem vai assistir depois, né? Muita gente não consegue assistir na hora e assiste depois. E para mim é uma riqueza muito grande, é uma grande cura para mim poder falar de paternidade pela minha história, né? E pela história de tantos homens que eu sei, que eu vi você bebendo água aí, eu também bebi a minha água aqui, e a gente tem muita sede de pai, cara. E a gente pode ser pai de várias crianças, de vários filhos. Quando eu olho uma criança, quando eu olho alguém, até quando eu olho um homem, no Guerreiros, você falou do Guerreiros do Coração, nós temos uma fala que isso vem, acho que de tradições, que é quando a gente olha para um outro homem, a gente fala, eu sou teu pai, eu sou teu filho, eu sou teu irmão. Porque eu também sou pai desse homem. Eu posso ser pai em algum momento. E tem uma criança ali que não teve o pai. E ele também pode ser o meu pai em alguns momentos. Eu lembro do filho do Mauro, né, do Matheus Posati, que ele fala que ele foi muito privilegiado
do pai dele ter construído toda essa obra que foi o Guerreiros, que é o Guerreiros do Coração, porque ele teve o privilégio de ter muitos pais. Demais. Então, e como a gente diz no Guerreiro, um homem representa todos os homens. Então, eu acho que nós podemos ser pais de outros, mas ao mesmo tempo eu posso ser pai de mim mesmo, da minha criança, cuidar da minha criança, acolher a minha criança, porque essa é uma cura que independe de qualquer outra estrutura. Então eu posso me acolher e cuidar da minha criança, porque essa criança tem uma vida e uma criatividade, pode me impulsionar de uma forma gigantesca para as realizações. Então, que a gente possa ser pai dos nossos filhos, dos filhos dos outros e de nós mesmos. Para mim é isso, esse recado que eu quero deixar nessa noite aqui da construção. Muito bom. Então é isso, pessoal. Obrigado, valeu, Flavião. Um grande abraço, um ótimo final de semana. E a gente se vê o mês que vem, pessoal. Um grande abraço. Falou, Flavião. Fique em paz. Valeu, Felipe. Tchau, abraço, tchau. cara. Abraço da família. Valeu.